Olá, me chamo Stephanie, faço parte do grupo 3, junto com a Viviane, com o Gabriel, o Lucas, João Pedro e o Guilherme. Nosso trabalho é sobre anatomia da pelve e distopias genitais. Nosso professor orientador é o Dr. Carlos Maestre. Nosso trabalho ele será dividido em duas fases. Primeiro falaremos sobre a parte anatômica, incluindo as estruturas da pelve, seus níveis de sustentação, inervação e vascularização. E posteriormente falaremos sobre o prolapso de parede anterior, prolapso uterino, de parede posterior e de cúpula vaginal. A pelve, então, ela é tida como a porção mais inferior do tronco. Ela está localizada, na porção posterior inferior ao abdômen e é formada por dois ossos laterais, os ilhos, onde se articulam com o sacro através da articulação sacroiliaca, e posteriormente pelo púbis, onde ocorre a articulação mais anterior pela sínfise púbica. E a gente tem aqui também uma visão lateral, da anatomia, onde podemos observar mais anteriormente a bexiga, na porção mais medial o útero e na porção mais posterior o reto. Aqui nós temos algumas estruturas, onde estão em destaque os músculos isquiocavernoso, transverso do períneo e esfíncter externo. Mais anteriormente, nós temos o ligamento suspensor do clitóris, que formam a parte anterior do trígono urogenital. As paredes laterais são formadas pelos músculos isquiocavernoso direito e esquerdo, e a parte inferior pelo músculo transverso do períneo, que também faz o limite superior do trígono retal, que por sua vez é formado pelos músculos do glúteo máximo e mais inferiormente pelo cóccix, nesta figura. No nível 2, ou seja, mais profundamente, nós temos o destaque do músculo transverso profundo do períneo e o músculo esfíncter externo da uretra. Essas estruturas, os músculos e os ligamentos, fazem parte do que a gente chama das estruturas de sustentação e suspensão, que eu vou explicar mais para frente. O nível 3, que é o nível mais profundo, é formado pelo músculo, na verdade, pela porção do levantador do ânus, que possui 3 porções, sendo formado pelos músculos iliococcígeo, pubococcígeo, pubo-retal e ainda pelo músculo coccígeo. Essas estruturas é o que a gente chama de diafragma pélvico. As estruturas de suspensão, que na verdade é uma outra forma da gente entender a divisão da pelve, são formadas pelos ligamentos útero-sacro e ligamentos cardinais. Essas estruturas de suspensão são responsáveis por manter o útero no lugar. E a gente tem ainda as estruturas de sustentação, que é composta por uma rede muito mais complexa de estruturas, que basicamente quando há falha nessa rede de sustentação, que a gente tem os prolapsos. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente como que isso acontece. Então, de forma mais superficial para profunda, nós temos o nível 1, qual eu mostrei aquelas estruturas anatômicas, que tem em destaque o ligamento uterosacro cardinal, que eu expliquei que faz parte, de manter o útero no lugar, que quando há falha nessa estrutura, a gente tem o prolapso de útero e cúpula vaginal. O nível 2, que seria um nível intermediário, onde o destaque são para os ligamentos, paravaginais, as ligações paravaginais, e quando há falha nessa sustentação, a gente tem o prolapso de parede vaginal anterior e lateral. E o nível 3, que é o mais profundo, que fazem parte do corpo e membrana perineal e os músculos perineais, que a gente tem o prolapso de parede posterior, alargamento do introito da essência perineal. Falando um pouco sobre a vascularização, nós temos, em primeira instância, que as artérias pélvicas possuem origem na artéria ilíaca comum, E a vascularização principal, e sendo essa, a vascularização principal para os órgãos pélvicos, músculos glúteo e períneo, e termina na margem superior do forame isquiático maior, dando origem às divisões anteriores e posteriores. A divisão anterior da artéria ilíaca interna, os seus ramos, eles fazem parte da irrigação da bexiga urinária, reto e órgãos reprodutivos. Aqui a gente tem o destaque a artéria uterina, que faz a irrigação do útero, ligamentos do útero, parte mediais da tuba uterina e ovário, e a parte superior da vagina. E a artéria vaginal, que faz a irrigação da parte inferior da vagina, do bulbo do vestíbulo reto adjacente. Da parte posterior da ilíaca interna, nós temos destaque as artérias sacrais laterais, superior e inferior, que irrigam os músculos piriformes, estruturas do canal sacral, músculo eretor da espinha e pele sobrejacente. E a artéria ovárica, ela possui uma irrigação um pouquinho diferente. Ela parte direto da aorta abdominal e ela faz a irrigação da parte da parede abdominal pélvica, do ureter, ovário e extremidade da ampola e da tuba uterina. Aqui, ainda falando um pouco sobre a irrigação, a gente tem a artéria mediana sacral, também super importante, para a irrigação da pelve, onde tem origem na face posterior da parte abdominal da aorta e irriga as vértebras lombares inferiores do sacro e cóccix. E a artéria retal superior, que possui origem na continuação da artéria mesentérica inferior e irriga a parte superior do reto. Aqui a gente tem uma outra forma de esquema, de desenho, onde tem em destaque a artéria ilíaca comum, a artéria sacral mediana, mostrando exatamente como ela fica dentro da pelve, a artéria vaginal e a artéria uterina. Aqui um outro esquema de representação também, uma visão lateral e uma visão posterior. Falando sobre a drenagem, mais especificamente a drenagem do útero, da vagina e os anexos, nós temos que essa imagem mostra que a rede de drenagem ela acompanha a rede de irrigação. A drenagem propriamente dita do ovário e da tuba uterina é realizada pelo plexo pampiniforme, onde é realizada através da veia ovárica direita, que vai fazer a drenagem direto para a veia cava inferior, e a drenagem da veia ovárica esquerda, que vai ser realizada através da veia renal esquerda. A drenagem do útero, ela ocorre pelas veias uterinas, que se unem pelo plexo venoso e vão drenar em última instância na veia cava inferior. A drenagem vaginal, ela é realizada através das veias vaginais, que se unem para formar os plexos venosos vaginais,
junto com o plexo venoso uterovaginal, que em última instância também vai ocorrer drenagem para a veia cava inferior. Falando um pouco sobre a inervação da pelve. A inervação ela ocorre pelo sistema nervoso simpático e parasimpático. As fibras pré-ganglionares simpáticas originam-se entre as vértebras T10 e T12, e as fibras pós-ganglionares, elas partem dos gânglios mesentéricos superior e inferior, e formam anteriormente à quinta vértebra o plexo hipogástrico superior, como podemos ver nessa imagem. Desse plexo saem os nervos hipogástricos que descem para a cavidade pélvica, acompanhando medialmente as artérias ilíacas internas e seus ramos. Na parte mais inferior, o nervo hipogástrico forma o plexo hipogástrico inferior ou plexo pélvico. E ele possui também fibras pré-ganglionares simpáticas, que a origem se dá entre S2 e S4. Nesta imagem, podemos observar alguns destaques dos nervos: o nervo hipogástrico esquerdo, que vai em direção ao sacro, o nervo esplâncnico sacral, o nervo esplâncnico pélvico, o plexo hipogástrico inferior, qual eu mencionei a sua origem, e o plexo ovário. Falando sobre as distopias propriamente ditas. Então, quando temos um comprometimento das estruturas de sustentação e suspensão, seja do músculo ou da face, nós temos o descenso das estruturas genitais. Quando o defeito no compartimento anterior, nós temos a cistocele. O defeito no compartimento posterior, a gente pode ter a retocele ou enterocele, e o defeito no compartimento apical, nós temos o prolapso uterino e o prolapso de cúpula vaginal, né, nos casos dos pacientes que já foram esterectomizados. O tratamento desses defeitos pode ser tanto cirúrgico ou quanto conservador. Aqui a gente tem uma visão geral do que acontece nas distopias. Essa primeira imagem é uma anatomia sem prolapso. Então, anteriormente, como eu já tinha mencionado, nós temos a bexiga e a uretra. Na porção mais medial, nós temos o útero. E na porção posterior, nós temos o reto. Quando o defeito ocorre de parede anterior, nós temos a cistocele, que é a queda, né, basicamente, da bexiga, ou descenso da bexiga e da uretra. Quando o defeito, isso da parede anterior. Quando o defeito é posterior, que nós temos a retocele ou enterocele. Aqui em destaque nessa figura, nós temos a retocele. Quando o prolapso ele é do compartimento apical, né, nós podemos ter tanto o prolapso uterino, como está em destaque nessa imagem, quanto o prolapso de cúpula vaginal. A última imagem nós temos a enterocele, que é a parede posterior. Aí falando sobre a correção cirúrgica do prolapso do compartimento anterior. O acesso, né, do prolapso, porque o que acontece geralmente? Esse prolapso, tanto da bexiga, quanto do útero, quanto do reto, ele vai em direção ao canal vaginal. Então, é feito a colporrafia, que é basicamente a estrutura, né, das paredes. Às vezes, também podem ser utilizadas telas para ajudarem nessa correção e para que não ocorra recidiva. Né? Falando sobre a colporrafia anterior, que basicamente vai fazer a correção da cistocele. Aqui nesse esquema, a gente tem essa correção. Falando sobre a colporrafia posterior, ou seja, pode ser por causa né, pela razão da retocele ou enterocele, que vai ser a sutura, né, da face, também pode ser usado telas para a correção daí do prolapso tanto do reto quanto da enterocele propriamente dita. E todas são feitas pelo canal vaginal. Falando sobre, então, a correção cirúrgica do prolapso do compartimento apical, é que existem duas formas. Ou o tratamento é reconstrutivo ou obliterativo. Não existe uma forma ideal, uma única técnica que possa ser aplicada a todos os pacientes. O tratamento tem que ser individualizado, levando em conta a idade da paciente, se ela tem ou não desejo reprodutivo, se ela tem ou não atividade sexual, é disso que vai depender, né? Algum dos fatores que vai depender a escolha cirúrgica. A preservação ou esterectomia vai depender se a paciente tem desejo, né, de prole ou se ela já tem a prole constituída. Falando então sobre a correção cirúrgica do prolapso de compartimento apical ainda, quando a paciente já tem prole constituída, a gente pode optar pela esterectomia, mais a fixação da cúpula vaginal. Essa fixação pode ser através da rafia, né, do ligamento útero-sacro, onde a técnica se passa 2 pontos no ligamento até a parede ipsilateral da cúpula vaginal e repete o processo no ligamento contralateral. Ou então a fixação no ligamento sacro-espinhal, qual a cúpula é fixada uni- ou bilateralmente nesse ligamento, ou ainda a fixação no promontório, qual a fixação da vagina é feita no promontório com a interposição de uma tela inabsorvível. A Copoclase, que é o tratamento obliterativo propriamente dito. Já é um tratamento mais radical, é destinado àquelas pacientes que não têm vida sexual ativa, né, onde é realmente realizado aí o fechamento do ósteo vaginal. Bom, então esse foi o nosso trabalho. A conclusão que tiramos do nosso trabalho é que o conhecimento sobre a anatomia da pelve é indispensável para o médico, que as distopias são importantes acometimentos que causam, né, prejuízo na qualidade de vida da mulher, na saúde e qualidade de vida da mulher, e saber como e por que as distopias acontecem e auxiliar melhor na escolha do tratamento e na melhor orientação dos nossos pacientes. Essas foram algumas referências que nós utilizamos, e obrigada.